Você já parou para pensar se tudo ao seu redor pode ser uma mentira bem contada? Vivemos em um mundo onde realidade e ilusão se misturam com perfeição assustadora. Mas e se o maior engano de todos já estivesse acontecendo agora, diante dos nossos olhos? Cuidado para que ninguém vos engane. Mateus 24:4. Vivemos cercados por telas, sons digitais, notificações e informações em tempo real. A vida moderna parece girar cada vez mais rápido, empurrando-nos para um estado constante de distração. No meio disso tudo, existe um silêncio que grita: algo está errado. Com a ascensão da inteligência artificial, da manipulação de imagens, sons e até emoções, estamos diante de um novo capítulo da história humana. Um capítulo onde discernir o real do falso tornou-se uma habilidade espiritual essencial. A voz de Deus é silenciosa, firme e pura. As vozes do mundo são muitas, barulhentas e confusas. Este vídeo é um convite à reflexão profunda, um chamado para que você desacelere, feche os olhos por um momento e escute, não com os ouvidos, mas com o coração. O que Jesus nos disse sobre o engano final pode estar se cumprindo agora, diante de nossos olhos, por meio das telas que tanto usamos. Este é o momento de despertar. O mundo clama por atenção. Cada notificação é um grito, cada feed uma distração cuidadosamente moldada. Mas é no silêncio que Deus fala mais alto. Em João 16:13 está escrito: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Esta promessa é o farol que ainda brilha em meio à tempestade digital. O Espírito Santo não compete com as vozes ruidosas. Ele guia no íntimo, na pausa, no espaço entre um pensamento e outro. Quando tudo parece confuso, é nesse intervalo que se revela a direção. A sabedoria divina não grita, ela sussurra. E o seu sussurro atravessa qualquer neblina, por mais densa que seja. É necessário desligar-se para ouvir, silenciar para compreender. Em um mundo que estimula respostas rápidas, Deus nos convida à profundidade. A IA pode imitar emoções, mas jamais poderá discernir a alma. Apenas o Espírito Santo é capaz de revelar a verdade por trás da aparência. E em tempos como os nossos, essa verdade é mais preciosa do que nunca. Precisamos buscar essa comunhão com urgência, pois só ela nos prepara para resistir ao que está por vir. A sedução da tecnologia e o ídolo que fala a tecnologia se tornou um altar moderno, onde muitos sacrificam tempo, atenção e fé. Tudo é imediato, personalizado, sedutor. Inteligências artificiais nos escutam, nos orientam, nos entretêm. Mas por trás dessa comodidade esconde-se um perigo sutil: a substituição do discernimento espiritual por respostas prontas. Em Apocalipse 13, lemos sobre uma imagem que fala, que fascina as multidões. Hoje, temos avatares digitais com aparência humana, capazes de simular emoções, de convencer, de encantar. A profecia ecoa com mais força do que nunca. O engano não virá com rosto monstruoso. Virá com sorriso gentil, com interface amigável, com promessas de solução para todos os problemas. Mas nenhuma IA, por mais avançada, pode ocupar o lugar de Cristo. A verdade que salva não pode ser programada. A sabedoria que liberta não está nos servidores, mas nas Escrituras. Estamos diante de uma geração que escuta mais assistentes virtuais do que o Espírito Santo. Esse é o engano final. A substituição da verdade viva por uma cópia artificial, bonita, mas sem alma. O chamado ao discernimento. A fé não é apenas crença, é percepção, é enxergar além das aparências, é ouvir o que o mundo tenta abafar. Em tempos onde os olhos são seduzidos por imagens e os ouvidos por algoritmos,
O coração precisa ser treinado para reconhecer a verdade. Provérbios 4:23 nos orienta a guardar o coração acima de todas as coisas, pois dele procedem as fontes da vida. Esse guardar exige vigilância, exige intencionalidade, significa selecionar o que vemos, o que ouvimos, o que aceitamos como verdade. É hora de jejuar não só de comida, mas de distrações, de entretenimento vazio, de conteúdos que enfraquecem a fé. O discernimento não é um dom automático, ele é cultivado. Cada versículo lido com sinceridade, cada oração feita em silêncio, cada escolha que honra a palavra de Deus fortalece nosso escudo contra o engano. Estamos em guerra, mas não contra carne ou sangue, e sim contra forças que operam silenciosamente para nos afastar da verdade. A comunhão que protege a caminhada da fé nunca foi solitária. Jesus ensinava em grupo, orava em comunidade, partilhava a mesa. Na era digital, onde o isolamento se tornou regra, reconectar-se com outros cristãos é vital. A comunhão é um antídoto contra o engano, porque nela há partilha, há confronto amoroso, há edificação mútua. Quando um está fraco, o outro sustenta. Quando a dúvida surge, o conselho sábio ilumina. A igreja não é um lugar, é um corpo. E nesse corpo, cada parte precisa estar alerta. Assim como os discípulos se reuniram em oração antes de enfrentar os desafios do mundo, também nós devemos nos reunir, virtual ou presencialmente, para buscar direção divina. Não há algoritmo mais poderoso que uma oração sincera. Não há conexão mais segura do que a que se forma entre corações rendidos a Deus. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ali ele estará. A batalha invisível, há uma guerra acontecendo agora. Não uma guerra com armas e exércitos, mas uma batalha silenciosa, travada dentro das mentes e corações. A Bíblia nos alerta sobre essa luta invisível em Efésios 6:12. Não estamos combatendo pessoas, mas forças espirituais que operam nas sombras. Elas se disfarçam de progresso, de modernidade, de praticidade. Mas o objetivo é o mesmo desde o início: desviar o homem da presença de Deus. A inteligência artificial, com todo o seu brilho e conveniência, pode se tornar uma armadilha sutil. Quando ela começa a ocupar os espaços da reflexão, da comunhão e da oração, ela deixa de ser uma ferramenta e se torna um obstáculo. É preciso resistir com as armas da fé. A palavra é a espada, a oração é o escudo, a comunhão é o abrigo. A vitória nessa guerra não se mede por aplausos ou curtidas, mas pela paz no espírito e pela firmeza na verdade. O engano da superficialidade. Superficialidade é o novo normal. Tudo é breve, tudo é resumido. A profundeza da alma humana foi trocada por vídeos de segundos e frases prontas, mas a verdade de Deus exige tempo, atenção e entrega. Em um mundo de respostas rápidas, o Evangelho continua sendo um convite à caminhada lenta, à meditação, ao mergulho nas Escrituras. O perigo da inteligência artificial não é apenas o que ela mostra, mas o que ela nos impede de buscar. A essência. Trocar o tempo com Deus por interações com máquinas é um retrocesso espiritual. O engano moderno veste roupas bonitas, mas sua essência é vazia. Só há cura para isso quando voltamos às raízes. A oração no quarto secreto, o jejum silencioso, o versículo lido com lágrimas nos olhos. O Evangelho é simples, mas profundo. Ele não pode ser substituído, encurtado ou traduzido por um algoritmo. Ele precisa ser vivido. A família como fortaleza em tempos de incerteza, a família deve ser o primeiro refúgio. Um lar firmado na palavra de Deus é como uma cidade fortificada. Os filhos que crescem ouvindo versículos e testemunhos têm mais chances de resistir
Ao engano digital. Pais e mães precisam retomar seu papel espiritual, ensinar, corrigir, abraçar, orar junto. A geração atual está sendo discipulada por influenciadores, por tendências e por modismos. Mas Deus confiou aos pais a missão de conduzir seus filhos na verdade. O altar do lar deve ser restaurado, o tempo em família deve ser sagrado. Não é preciso perfeição, apenas compromisso. Que cada refeição seja uma oportunidade de comunhão, cada oração noturna, um tijolo a mais na fortaleza espiritual do lar. Quando a família caminha unida com Cristo, o engano perde força. Porque, onde há amor e verdade, o Espírito Santo habita. Final. A escolha pela verdade, chegamos ao fim desta jornada, mas a verdadeira jornada começa agora. A escolha é diária. Seguir a multidão ou seguir a Cristo. Alimentar-se de conteúdos vazios ou da palavra viva. Ser guiado pela curiosidade ou pelo Espírito Santo. O mundo continuará oferecendo distrações, ilusões e atalhos. Mas Jesus continua sendo o caminho, a verdade e a vida. A verdade exige coragem. Coragem para dizer não, para resistir, para se posicionar. Coragem para desligar a tela e dobrar os joelhos. Coragem para viver pela fé e não por algoritmos. Que este vídeo não seja apenas mais um na sua lista, mas um marco de transformação. Que ele seja o ponto de partida de um novo tempo, onde o discernimento espiritual se torne seu guia e a presença de Deus, sua direção. A verdade está à sua disposição. Basta abraçá-la, e nunca mais andarás em trevas. A luz de Cristo não falha. Mesmo nas noites mais escuras, mesmo nas dúvidas mais profundas, ela brilha com esperança. A verdade não mudou. Jesus ainda é o caminho, a verdade e a vida. João 8,32 declara: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Essa liberdade não é apenas emocional ou intelectual, é espiritual. É a libertação da escravidão da mentira, da superficialidade, da falsa segurança. Vivemos uma época onde muitos se dizem despertos, mas continuam cegos à verdade eterna. O verdadeiro despertar começa na alma, com arrependimento, com rendição, com o compromisso de seguir Cristo, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. Que este vídeo não seja apenas mais um conteúdo, mas um marco em sua jornada espiritual. Que ele acenda uma chama, desperte uma sede, inicie um processo. O engano pode ser real, mas a verdade é eterna. E ela já foi revelada. Jesus é a luz, que dissipa toda a escuridão. Quem caminha com ele não tropeça, não se perde, não se deixa enganar.